Qual capítulo da sua história escreveremos juntos? Os últimos anos exigiram grande esforço, mas você venceu. Alcançou o que ainda poucos alcançaram. Mas o mundo do trabalho mudou. A pandemia trouxe dificuldades, mas também novas oportunidades. E você precisa estar preparado para elas. Por isso, convidamos você a conhecer a nova pós-graduação Unisa. Formação a partir de 6 meses. Vivências e networking. Professores de referência no mercado. Opções de cursos presenciais e 100% online. E o melhor, descontos especiais para ex-alunos Unisa. Inicie um novo capítulo de sua formação. Amplie suas chances no mercado com a pós-graduação Unisa. Acesse esse QR Code, cadastre-se e garanta condições especiais para as turmas 2021. Quem faz pós-graduação Unisa, faz história. Olá, boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? No nosso encontro. É um tempo diferente do tempo da aula, né? Mas o espaço, a gente está sempre aprendendo em qualquer lugar. Então, é uma alegria receber vocês aqui com a gente. E para quem for nos assistir depois, né? Também super bem-vindo aqui para a nossa conversa hoje, que ela está se organizando amparada, né? Na nossa pós-graduação da Universidade de Santo Amaro, e ancorada no que a gente pode pensar sobre a psicopedagogia. Depois vocês vão me contando quem aqui é da educação, quem já é da pedagogia ou da psicopedagogia, ou áreas afins, né, como a fonoaudiologia, a psicologia, que são áreas, né, que a gente está sempre ali por perto, áreas afins da aprendizagem, não é? Então, nós vamos combinar que eu vou, daqui a pouquinho, abrir a nossa tela para compartilhar uma ancoragem da minha fala, que é um PowerPoint, eu acho que é importante para quem vai anotando, vai organizando o nosso pensamento. E enquanto eu estiver com o PowerPoint aberto, eu acabo que eu não consigo observar, né, o que vem de vocês de perguntas, mas não tem problema. Nós vamos ter uma apresentação de conteúdo até por volta de umas 8h40, e daí depois a gente tem os últimos minutinhos de perguntas, tá bom? Então depois vocês vão poder pôr no chat, tudo para a gente poder ir discutindo, tá? Então anotem, se de repente estiver longe do encerramento, para não esquecer, que a gente vai reservar esse tempo para ir trocando umas ideias e sistematizando, de repente, algumas questões mais específicas, tá bom? Acho que vocês já me encontraram quando fizeram a inscrição para a palestra, mas eu sou a professora Aline Percy e coordeno o curso de Psicopedagogia Clínica Institucional na modalidade presencial, tá? Então, ao longo da nossa conversa, eu vou contando um pouco como a psicopedagogia se estrutura, principalmente o foco que eu trouxe hoje para nós, da psicopedagogia clínica, tá? Que ela tem uma abrangência maior no Brasil pela nossa peculiaridade educacional, que eu vou contar um pouquinho quando a gente estiver lá no assunto específico, tá? Então, por isso que eu escolhi trazer para a gente a psicopedagogia clínica, tá bom? Então, eu estou vendo aqui o pessoal chegando na sala, né? Queridos e queridas que já passaram lá pela formação, então vai ser legal para reavivar memórias. Quando a gente pensa nas contribuições da neurociência, a nossa aprendizagem se fortalece quando a gente revisita, né, aquela experiência, aquele conteúdo. Então, para quem em algum momento do percurso ouviu alguns elementos que eu vou dizer, vai ser bom para retomar, e para quem ainda não ouviu, vai construir uma ancoragem nova, né? Porque a aprendizagem, a partir dos fundamentos biológicos, que é tudo que a neurociência tem mostrado para nós, e quando eu falo mostrado, é mostrado mesmo, evidenciado a partir de neuroimagens, né? Elementos que outros teóricos já haviam observado e já construíram teoria. Mas a neurociência vem para confirmar muita coisa, e uma delas é que o percurso de aprendizagem ele passa pela atenção,
Com a atenção, a gente consegue fazer memória. E os nossos esquemas mentais, na verdade, eles são agrupamentos de memórias, tá? E quando a gente já tem uma ancoragem ali, que é um conhecimento prévio, eu vou ampliar, né, aquela minha aprendizagem, aquele meu conceito, aquele meu significado. E quando eu ainda não tenho algo prévio, eu vou construir. Então, a gente vai pensar sempre numa metáfora de uma árvore frondosa. Então, a hora que eu tenho ancoragem, são aqueles galhos, né, mais grossos, mais firmes. E os galhos menorzinhos que vão saindo dali são as aprendizagens novas que nós vamos construindo, né? Então, é uma metáfora da árvore. E daí você fala, Aline, eu ainda não tenho esse galho frondoso, de repente, para a psicopedagogia. Então, quando a gente vai ouvindo a aprendizagem, os conceitos pela primeira vez, nós vamos formando esse galho, né? Para que a gente possa revisitar conceitos, esse galho possa se fortalecer, e daí numa segunda, terceira, quarta, né, vez que nós vamos tratar o assunto ou ler, por exemplo, daí nós já temos essa ancoragem, né? Então, esse é um princípio da psicologia do desenvolvimento que a neurociência mostra para nós, tá bom? Então, é muito interessante a gente pensar em tudo isso, porque é assim que a gente constrói a aprendizagem, né? É assim que a gente ensina, que a gente aprende. Essa lógica, ela não é só das crianças, que a gente está na pedagogia e acha que é, né? Não é. Ela é nossa, de tudo que nós vamos aprendendo. Seja um caminho novo, uma receita nova, né? Um objeto que você compra e tem que ler o manual para pôr para funcionar. Então, esse é o conceito da nossa aprendizagem, que depois a neurociência vai nomear pelas sinapses, né? E as imagens das sinapses, depois, quem tiver interesse pode pôr no Google e pesquisar, são imagens belíssimas, né? Porque a gente tem os neurônios que eles vão se conectando em formato, né, de estrelas, e essas conexões todas que vão fazendo são justamente as nossas aprendizagens, né? E essas aprendizagens que se fortalecem e elas constroem como se fosse um arquivo mental, né? Hoje a gente tem o conceito do pendrive, das pastinhas online, mas se a gente pensar num conceito mais antigo de um arquivo, um grande arquivo cheio de informações, né? Então, esses arquivos maiores que vão carregar, né, o que nós conhecemos, a neuro também vai chamar de engrama, né? Que são aquelas marquinhas que nós vamos ver quando a neuroimagem traz, né? Justamente a fotografia do cérebro em funcionamento. Então, é muito interessante, né? Por que eu estou trazendo essa introdução antes da gente abrir PowerPoint? Porque nós vamos pensar nesse sujeito integral, complexo, sistêmico, né? Esse sujeito que tem emoção, que tem um organismo, que tem um grupo primário, que é a família ou quem cuida, que tem um grupo secundário, que é a escola, né? E é nesse movimento de correlações que nós vamos ensinando e aprendendo, né? Então, nós vamos ter teóricos que vão nomear, por exemplo, na psicopedagogia dinâmica, Jean Piaget é um teórico importante, né? Então, ele trata das questões lá da inteligência, que mais adiante a neurociência vai tratar de habilidades cognitivas e funções executivas. Nós temos a ancoragem da psicanálise freudiana também para pensar psicopedagogia, que mais adiante a neurociência vai estudar todo o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções. Então, é muito gostoso quando a gente tem esse olhar generoso e de aprender, né? Porque a gente não tem só um modo de compreender o sujeito, a gente tem diversas linhas epistemológicas, que é para pensar como esse sujeito conhece, que sujeito é esse que é o sujeito epistêmico, que é o sujeito que pensa, o sujeito que conhece. Então, nós temos facetas, lentes para enxergar esse sujeito, e é disso que eu pensei em tratar com vocês, algumas lentes que a gente precisa usar para enxergar o sujeito. Todo mundo precisa? Claro, todo mundo precisa, mas se nós estamos falando de um educador e principalmente de um terapeuta da aprendizagem, daí não tem muita saída, né? Daí nós temos necessariamente por essas lentes, esses óculos, para enxergar esse sujeito integral, né? E não pode ser esse integral da boca para fora, que a gente sempre termina o texto assim, pois sujeito integral porque fica bonito, né? Fica bonito mesmo, mas não pode ser só porque fica legal no texto. Enquanto terapeuta da aprendizagem, enquanto professor,
né? Eu estou enfatizando no terapeuta da aprendizagem porque eu venho desse lugar, né? Eu sou professora, sou gestora, né? Já passei por esses lugares, tenho uma estrada aí na sala de aula, 21 anos já com as crianças, né? Dentro da escola, e daí a gente não pode usar só, né? A questão do sujeito complexo na hora de construir os documentos da escola. Ou o terapeuta, né, que hoje eu venho para falar para vocês desse lugar social, que é o lugar do terapeuta da aprendizagem, também, a gente falar só do sujeito complexo, mas a gente tem que levar isso em consideração, porque se a gente não leva isso à frente, nós não seremos bons terapeutas, né? O terapeuta, ele tem um passo adiante, não porque ele é melhor ou pior que outro profissional, mas é porque ele enxerga o sujeito, né, a partir desse lugar. Não é só cognição, não é só emoção, né? Não é só sujeito social, e daí vem essa generosidade que eu comentei com vocês, que a gente não pode ficar bravo com os autores. Tem alguns que, de fato, a gente não pode pôr todas as violas no mesmo saco, né? Somente quando você quer escrever sua monografia, seu artigo. Então, de fato, tem autores que eles não vão combinar, porque às vezes eles têm uma visão de sujeito, de sociedade, que são antagônicas. Mas, a partir do momento que aqueles autores não são antagônicos em questão conceitual, mas eles enxergam as facetas, como a psicopedagogia traz, Piaget para ver inteligência, psicanálise para ver emoção, né? Vygotsky para ver o peso da cultura, Vallon nos ajuda a ver os afetos, junto com a esteira da psicanálise, né? Pichon-Rivière nos ajuda a enxergar os vínculos, vínculo primário, vínculo secundário, vínculo saudável e vínculo patológico, que às vezes a gente fala vínculo e já fica feliz, né? Vínculo é sempre bom. Não, a gente tem que sempre conceituar, porque você pode ter um vínculo que é parasitário, um vínculo que só suga do outro. Você pode ter um vínculo saudável, né? Você pode ter um vínculo patológico, que não deixa o outro caminhar. Então, tudo isso entra, né, nessa ideia para você entender a aprendizagem dentro do ponto de vista desse lugar que é do terapeuta. Certo? Então, a partir dessa introdução, né, que nós estamos aí convidados a enxergar de verdade esse sujeito a partir, né, de sua integralidade, daí eu abrirei o PowerPoint e depois a gente volta para eu poder ler aqui alguns recadinhos que já chegaram, mas eu vou fazer esse exercício de leitura mais adiante, tá certo? Então, agora vocês vão me ver numa tela menorzinha, eu vou ver só o PowerPoint, mas aí fiquem aí comigo, tá bom? Até daqui a pouquinho eu volto na tela maior, mas vamos aqui abrir, então, o PowerPoint. Pronto. Opa, peraí, voltei aqui. Então, a partir de tudo isso, o que nós temos como tema central? Os 4 níveis de estruturação da aprendizagem. O que a psicopedagogia tem a nos dizer? Bem, primeiro item, esses 4 níveis de estruturação, né? Para quem já é um psicopedagogo formado, vai relembrar. Quem ainda não é, mas se encanta pela área, ou está na educação, na licenciatura, ou na pedagogia, vai aprender, né, mais esse conceito. Os 4 níveis é como a psicopedagogia compreende o nosso processo de aprender. Não importa se é da criança pequena, lá do berçário, se é do infantil, do fundamental, do idoso, da universidade, não importa. Não importa em que relação, né, a nossa estrutura esteja se constituindo. Ela sempre vai pensar em 4 níveis. Ela vai pensar no nosso nível de organismo. Quando eu falo organismo, tem a ver com a nossa questão dos fundamentos biológicos, né? Um pouco do que a neurociência já mostra para nós, que nós vamos ver aqui mais adiante. Além desse nível, que é nesse nível herdado, biológico, nós vamos ter um nível de inteligência, que daí é bem focado nas nossas habilidades cognitivas e nas nossas funções executivas, tá? Então, olha só, já falei da faceta de
organismo, que é essa questão bem prática mesmo do sentido de dicionário, o que é herdado biologicamente, né? Membro, cérebro, nosso sistema circulatório, assim por diante. É um corpo real materializado. A partir disso, daí nós temos o nosso sistema nervoso central, que a gente está nomeando por inteligência, que é onde nós temos as habilidades cognitivas e as funções executivas. Vamos lembrar um pouquinho que quais habilidades cognitivas são essas? Né? As principais, por exemplo, que a gente, enquanto terapeuta da aprendizagem, o professor, está lembrando o tempo todo, que é exatamente as questões de linguagem, praxias, memória, atenção, né? Então, são as nossas habilidades cognitivas. E as funções executivas? É como se fosse um guarda-chuva, não menos importante, importantíssimo, mas é uma sub-área das nossas funções cognitivas, né? Ou seja, as nossas funções executivas, que tem a ver com o nosso controle inibitório, né, nosso autocontrole, a flexibilidade de pensamento, como nós vamos transitando, construindo diferenças, achando novos caminhos até para desafios conhecidos, e também a questão da nossa memória de trabalho, tá certo? Então, é nessa estrutura que a gente está nessa caixinha, do bom sentido, não de caixinha de pôr cada um no seu quadrado, mas de compreensão, porque tem mais isso também, né? Embora a nossa compreensão ela seja super, assim, complexa, e a flexibilidade vai e vem do pensamento, que Piaget lá atrás chama isso de reversibilidade, é importante nós tratarmos os conceitos, porque lembra da metáfora que eu falei na introdução da árvore? A gente precisa construir uma árvore frondosa com galhos fortes. Se os conceitos não estão claros, eu não construo galhos fortes para ancorar aprendizagem, conceitos novos. Né? Então, quando a gente vai explicando, seja para o adulto, para as crianças, ou seja um caminho para alguém, uma receita nova, essas estruturas básicas, elas precisam ficar, assim, muito bem esclarecidas. Então, por isso que eu estou contando um dos nossos, né, dos níveis de estruturação, um deles é organismo, e o outro parzinho de organismo é quem? Inteligência, que a gente pode nomear por sistema nervoso central. Isso forma um pêndulo, que é um pêndulo de objetividade, de raciocínio lógico, de questões muito ligadas à nossa estrutura, né? Que a gente pode chamar de pensamento lógico. Um pêndulo objetivo, que caminha por esse lado, né? Balança por esse lado. Do outro lado da balança, que eu estou usando para explicar os pedacinhos só para nós construirmos nossa árvore frondosa, porque dentro de nós isso é uma espiral, uma inter-relação, nós temos um outro lado que esse pêndulo está indo, que é o nosso pêndulo da subjetividade, em que nós vamos trazer o conceito de desejo, que é a nossa psique, né, os nossos afetos, e também a questão do corpo. Daí você fala, Aline, você acabou de falar do organismo, mas aí vem o pulo do gato. Para a psicopedagogia, organismo é esse... Eu não queria usar o conceito corpo para não confundir, mas vamos pensar assim, o que eu estou chamando aqui, que a psicopedagogia vai chamar de organismo, é a nossa materialidade, ou seja, membro, literalmente, perna, braço, tronco, cabeça, essa é a materialidade. A nossa herança biológica civilizatória, né? Agora, o que eu chamo de corpo, nesse parzinho do desejo, que é o pêndulo da nossa estrutura do símbolo da psique, é um corpo que só é capaz de ser chamado de corpo porque foi olhado por alguém, né? É aquele bebezinho, daí nós vamos lembrar de Donald Winnicott, que é, assim, um seguidor da psicanálise, um pediatra, mas que tem um papel na psicanálise infantil fabuloso, né? A psicopedagogia bebe nessa fonte, que ele vai falar que nós nascemos um pedacinho de carne, que é aquela herança biológica. Quem nos faz sujeitos, daí a gente tem que trazer Vygotsky também, né? Do papel civilizatório da cultura. Quem nos faz sujeito? O olhar, né? É o olhar do outro. Quem somos nós, os vários outros que povoam o nosso interior, né? Então é aquele banho,
né? Ai, Aline, mas é uma criança lá da casa de abrigo do orfanato. Não importa, ele tem um cuidador. O sujeito, o ser humano, não é igual o cavalinho que, desce lá, já sai quase correndo. Não, ele precisa de muito cuidado. Um cuidado de ordem biológica, sim, de banho, alimento, perfeito. Mas a gente também precisa de algo que alimente nossa psique, que é o vínculo primário, que é o olhar, que é o cuidado, que é o banho, que as avós, quando moram perto, que todas querem dar banho nos bebês no começo, não é? É aquela porta do quarto que tem um desenho, né? Que a família se organizou para receber. Não importa a condição social da família, não importa, né? É o afeto, é o quanto aquele olhar da mãe ou do cuidador primário investe naquele ser que está ali, que não sabe que é gente, né? Mas ele se constitui sujeito de desejo, ele sai daquela experiência, né? Só dos reflexos e passa a perceber que se ele chora mais, alguém chega, se ele chora menos, alguma coisa acontece. É pelo olhar do outro, né? E aí não é só esse olhar de olhei e virei, não. Quando eu falo olhar, é no sentido dessa ordem do desejo e do corpo. Por isso a psicopedagogia é uma área que me encanta, né? E quando a gente estuda psico, você fala assim, ali não quero fazer clínica, não tem problema, você vai ser um professor muito melhor, se eu for para a clínica também vai ser gostoso. Por quê? Porque a gente passa a olhar aquele sujeito que está na nossa frente diferente. Porque o professor que passa pela formação da licenciatura, a formação clássica, ele vai muito forte com esses dois níveis que eu falei anteriormente, que é o pêndulo da objetividade. A gente aprende a fazer plano de aula, a gente tem um conteúdo, a gente tem aquela apostila insana que você tem que dar conta, você tem o horário de parque, que é um horror, mas às vezes tem que diminuir porque tem a lição, todo esse auê, né? E não está errado, porque o professor, no seu lugar social, ele está ali para compartilhar um saber acumulado. Agora, o psicopedagogo, ele não pode ir só com esse pêndulo, só com esse lado. Senão, ele não faz psicopedagogia. Ele balança aquele pêndulo e encontra o corpo e o desejo. E daí a gente pensa nesses 4 níveis, ok? Agora sim a gente vai caminhar mais um pouquinho. Bom, a partir disso, principalmente para quem está conhecendo a psicopedagogia agora, o que a gente pode pensar? Que é uma outra dica para concurso, gente, dica para tudo na vida. Tudo, eu uso isso, funciona, então eu passo e depois a neurociência mostra que é verdade. A gente sempre tem que saber, você não precisa saber tudo das coisas, nem vamos dar conta, mas a gente tem que ter aquele tal do grande tronco. Você tem que saber pelo menos o que o sujeito não é, para você saber o que ele é, né? Então, quando você vai estudar um autor, vai prestar um concurso, vai fazer qualquer coisa, você fala assim, peraí, às vezes você saber descobrir a cidade do autor, onde ele estudou, a universidade, o que ele escreve, você pelo menos não passa vergonha. Você pode não saber todas as respostas, mas você diz, pelo menos consegue dizer o que ele não faria, né? Por exemplo, quando você lembra, nossa, Freud estuda inconsciente, a psicanálise, mas ele era neurologista. Isso influencia o olhar dele? Influencia. Por quê? Porque Jung, por exemplo, da psicologia analítica, que depois traz para nós a arte-terapia, ele era psiquiatra. Tá vendo que bacana? Às vezes você não vai saber tudo deles, mas você fala, nossa, se Freud estuda o inconsciente, mas vem da neurologia, né? Aquele quadrado mais da medicina clássica. Jung também estuda o inconsciente, só que ele vem da psiquiatria. Né? Quem eram os pacientes do Freud? Quem eram os pacientes do Jung? Percebe? Piaget, né? Ele vem da biologia, então as fases para ele do desenvolvimento interessam, né? Vygotsky é um jovem que passa por 1917, a Revolução Russa. Então a força da cultura para ele é demais, né? Porque eles querem transformar aquela sociedade totalmente sem estudo camponês, eles querem trazer aquele pessoal para aprender a escrever. Querem muito mais coisas, mas esse é um princípio, percebe? Porque ele queria tanto saber a força da cultura, porque ele tinha uma população antes da Revolução Russa praticamente analfabeta. Então, se eles acham que, né, o conhecimento pode trazer um divisor de águas para a sociedade, então, para ele, interessa mais a força da cultura do que, por exemplo, para o Winnicott, que nós falamos agorinha, né? Que ele é
ele bebe lá na fonte do Freud, e ele era pediatra, olha só, porque ele quer saber da importância do vínculo mãe ou cuidador e bebê, porque ele era pediatra, percebe? Então isso são ancoragens de estudo, igual quando vocês querem dar um conteúdo para criança, é adjetivo, gente, contar do adjetivo pelo adjetivo é um horror, cadê a ancoragem? Né? De repente você traz uma poesia que fala das qualidades, um quadro para eles levantarem característica do personagem, e ali você ancora o que você quer trazer depois. Tá? Então, é assim que a gente vai pensando neuroaprendizagem e psicopedagogia. Bom, depois desse parênteses, o que a gente pensa da psicopedagogia? Uma coisa básica, de que lugar que ela fala. Então, ela tem um objeto de estudo, né? Toda área de conhecimento ou ciência vai ter um objeto para estudar, algo muito importante. Então, o que é o objeto da psico? Ela é uma área, primeiro, que é importante, ela ainda não é uma ciência, né? Ela ainda não tem um arcabouço teórico tão grande dela própria para ser considerada ciência. Ela ainda organiza o seu campo teórico bebendo em muitas fontes. Por isso a gente vai chamar de área, tá bom? Então ela é uma área de conhecimento interdisciplinar, isso é importantíssimo, ou seja, ela vai agregando conhecimentos e tem como objeto de estudo o processo de aprender e as dificuldades, né? Porque se for só aprender, a gente já tem Piaget para mostrar. Agora, e as dificuldades, daí é o que de fato a psicopedagogia trata, tá? Porque a gente tem que pensar uma historinha assim. A psicopedagogia, ela nasce de que jeito, né? Quando há uma queixa escolar, quando ela nasce, hoje você está com muito mais amplitude de pacientes, mas quando ela nasce, era um sujeito que tinha uma queixa de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, mas que não tinha nada no que a gente estava chamando ali de corpo ou sistema nervoso, ou seja, organismo e inteligência. Daí você fala, poxa, se esse sujeito está saudável, né? Quantas vezes a gente já não passou por isso com um filho, sobrinho e professor dentro da sala de aula? Você fala, gente, esse sujeito é saudável. Às vezes você fica até na dúvida, pede para a mãe no pediatra e no neuro e vem com relatório, né? Olha, tá tudo ok, da minha parte tá tudo funcionando. Você fala, poxa, por que não tá lendo, não tá escrevendo, não tá calculando? Né? Então a psicopedagogia se interessou nisso. Que pêndulo é esse que esse organismo tá ok, mas a aprendizagem não está caminhando? Né? Então foi assim que ela nasce. Hoje a gente já atende também uma tutoria pedagógica dentro da inclusão. Hoje nós temos os transtornos de aprendizagem, que é diferente de dificuldade. Então hoje você tem um público enorme para você poder construir uma relação de mediação. Mas ela nasce a princípio dessa pergunta. Por que um sujeito de organismo ok, o médico falou, comigo não tá funcionando, não tá conseguindo aprender, tá? A partir disso, é exatamente esse sujeito integral, né, que a gente está conversando até agora. A imagem aqui é só para fixar o que nós já discutimos. Que significações é essa? Que daí esse terapeuta da aprendizagem, um professor que tem uma sensibilidade ali naquele grupo, que ele quer enxergar para além só, né, daquele pêndulo da objetividade, o que ele olha? Emoções, corpo, mente e o conceito de alma, né? O conceito de alma é um conceito muito interessante para tratar psique, porque quando você quer trazer um pezinho dentro de uma espiritualidade, daí a gente usa conceito de espírito, uma outra conversa, né? Um outro quadrado. Mas quando a gente está trazendo as nossas emoções, as nossas relações socioafetivas, a gente pode chamar de alma, né? Jung vai tratar muito do conceito de alma, né? Que é um conceito que a gente pode pensar que é uma abstração, mas é justamente o que ele está chamando desse conjunto, né, das nossas emoções. Aquelas que nós temos na consciência, aquelas que nós não temos a consciência, mas ainda assim nos organiza. Né? Porque às vezes a gente tem uma ação, que às vezes a gente repete um equívoco, às vezes é um equívoco enorme, às vezes não é enorme, às vezes é uma chatice que a gente tem. E que você não está conseguindo compreender de onde ela vem, mas ela vem de uma ancoragem subjetiva, né? Então, é esse o conceito que a gente está pensando em psique, que a psicopedagogia também quer compreender, né? Que significações o sujeito tem com quem ensina, com quem aprende, com material escolar, com os colegas, professores, familiares. Então, é um conjunto de relações, tá bom? Bem, com essa história do pêndulo que eu estava tratando com vocês, né? Estou tratando até agora, o que nós vamos pensar? Que dentro disso, a aprendizagem ela vai se desenvolver,
né, nessa relação pendular, em que, ora, nós vamos tratar de conhecimento e desejo, né, sendo que o desejo puxa tudo que eu estou trazendo de subjetividade, de símbolos, né, o que uma imagem traz para uma pessoa, geralmente não é o mesmo que traz para outra, né? Eu gosto sempre de pensar assim, por exemplo, um lápis que você tenha bonito, guardado, né? Se você vai para o sentido do significado, é o que está no dicionário. Lápis, né? A gente podia ter pegado, sei lá, uma haste de madeira que serve para escrever. Deve estar muito mais bonito lá no dicionário. Perfeito. Isso é o que permite comunicação e o que está instaurado na cultura, né? É isso. Isso aqui é ler, isso aqui é escrever, isso é mãe, isso é tia, isso é vó, isso é cachorro que morreu, é tudo na vida. Tem um significado, né? E isso a gente vai pegar lá do Vygotsky, dentro da psicologia sociohistórica. É o que permite comunicação, que não dá para brigar. Lápis é lápis, caderno é caderno, não dá. Isso está posto. Agora, as coisas não carregam só significado, elas carregam sentido. Também é o parzinho lá do Vygotsky. Significado e sentido. Agora, o sentido é o angu do caroço. Porque se você tem esse lápis que eu estava dando do exemplo, que a sua madrinha deu quando você tinha 8 anos, agora você tem 30. Para você não é qualquer lápis, se você perder, você vai ficar triste, se alguém tirar do lugar, se o cachorro morder, percebe? Porque o significado é lápis, serve para escrever, ok. Agora, o sentido é outro. É aí que a psicopedagogia quer encontrar questões. Porque você fala, nossa, essa escola é maravilhosa, a professora é uma graça, a apostila, ok. Isso é significado. Que bom, né? Podia ser pior, mas que bom que tá tudo parecendo típico. Mas a relação que essa criança, eu tô falando adolescente, esse sujeito, nós, né? Tem gente aqui que até hoje não gosta de matemática, outro não gosta de português. Daí a gente pode pegar lá no dicionário. O que é língua portuguesa? Nossa, super inofensiva, língua portuguesa. E por que você não gosta? Né? Que memórias isso traz? Então, é desse lugar que a psicopedagogia quer falar. Por isso que um bom terapeuta, ele tem que enxergar a família, a escola, as relações que o sujeito estabelece com essa lente ampla. Porque senão você olha e fala, gente, essa escola é uma graça, professora, mas ainda apostila perfeita. Ok. Mas, será que é só isso que tem nessa relação com aprender? Né? Será que essa mãe, daí fala de mãe, todo mundo fica bravo, né? De vó. Será que essa avó que é uma fofa, faz bolinho? Essa avó típica das histórias. Será que ela é tão boa assim, no sentido subjetivo? Porque boa ela cuida, uma fofa. Mas será que para essa criança está fazendo só bem ela ficar, sim, 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 eu posso tudo? Né? Tô brincando com vó, eu sempre falo para meus alunos, né? Fiquei com a minha avó quando era pequena bastante tempo, minha mãe trabalhava fora, então eu brinco muito com as avós, porque eu tenho um carinho com vó, né? A gente pode brincar. Sabe que vó é madrinha? É uma delícia. Se você vai para lá só no sábado, é uma delícia. Agora fica lá com a sua avó dizendo sim para sempre. Cadê a tua rotina, a tua lição? Né? Quem faz a castração? Quem usa, se a gente quiser usar neurociência, funções executivas, quem faz controle inibitório? O mundo não é só assim. A gente tem que ter uma experiência de não. Só aquela nossa árvore frondosa que serve não só para conhecimento, mas para experiência, ela vai aprender que a gente pode comer pudim manhã, tarde e noite. E daí a primeira vez que alguém disser que não, como é que faz? Né? Então, é assim que a gente também enxerga a aprendizagem. A aprendizagem é uma submissão. Fala, ai, Aline, que horror, submissão. Submissão simbólica. Porque eu não posso olhar para o G e querer chamar de... Você fala, Aline, isso existe? Simbolicamente, sim. Às vezes tem crianças que não estão aprendendo a ler e escrever, e até às vezes o médico já falou comigo, não é, tá tudo bem, porque elas não têm submissão. Elas ouvem só sim, elas se jogam no chão, se esperneiam, tem tudo. E daí, às vezes, elas não querem submeter ao quê? A sentar, a ter uma lição, a ter uma tarefa, a ter um adulto experiente que diz que algumas coisas ela não pode escolher, porque as crianças, né, têm esse mito democrático infantil, mas nem tudo vai por esse lado, porque o adulto é adulto, porque em tese ele sabe o que é melhor para a criança, né? Uma coisa é você escolher, você quer um jogo de pinos ou você quer a motoquinha? Perfeito, né? Agora, outra coisa é escolher, você quer jantar ou quer iogurte? Né? Num processo de desenvolvimento, você não pode escolher tomar mamadeira em todas as refeições. Muito menos tomar só mingau batido, que é gostoso já cair aqui, daí eu não tenho esforço nem para mastigar, que é outra palestra.
né? Daí atrapalha a dicção, daí ele não constrói nem o serviço de mastigar. Percebe que às vezes a gente está construindo crianças assim? Nem a mastigação ele não tem trabalho, porque ele bebe, tudo deu TT. Daí, como ele chega no primeiro ano, carrega aquelas apostilas, senta, abre o caderno, escuta a professora, anota a lição. Percebe como que é um processo? E isso a psicopedagogia tem que enxergar. É esse pêndulo. Tem conhecimento? Tem. Tem organismo? Tem inteligência? Tem. Mas também tem emoção, tem experiência, tem um jeito que a gente é tratado, né? Não é assim, eu posso comer pudim o resto da vida e depois eu vou fazer lição feliz. Quando dá certo é sorte, que bom, né? A ciência não explica tudo. Mas em tese, dentro de uma estrutura de construção de sujeito, é sempre mais difícil, né? Você se submeter à aprendizagem quando você vive numa estrutura só de símbolos. Porque uma coisa é você estar no infantil, na EMEI, né? Que é o que a gente tem que lembrar de Piaget, as estruturas pré-operatórias e simbólicas. Outra coisa é quando você vai fazendo de 6 para 7 anos e vai entrando numa estrutura operatória. Por que ela é operatória? Porque você vai tendo que classificar, seriar, organizar pensamento, que combina com a entrada no primeiro e segundo ano, percebe? Então, a gente tem uma emoção que ela combina com a materialidade, né? Não é à toa que o 6º ano, a nossa antiga 5ª série, que agora é o 6º ano, começa com um pouquinho de álgebra. Por que essa álgebra não apareceu antes? Porque a estrutura operatória, ela não é abstrata. Ela é muito boa que ela é operatória, mas a nossa abstração, ela vai nascendo lá de 11 anos, 10 anos para frente. Tá? Então, tem toda uma correlação de cérebro, de emoção, de modos de funcionar a nossa estrutura. Bem, a partir disso, para resumir, a gente poder abrir as perguntinhas, nós temos, né, essa relação pendular. Dentro do que a gente está nomeando por subjetividade, nós temos os símbolos, essa estrutura lógica. Por que ela é a lógica? Porque daqui a pouco a gente vai ver o parzinho dela aqui, né? Aqui nós temos a importância das narrativas, os contos, as fábulas, os mitos, né? Então, tudo aquilo que vai construindo a nossa herança civilizatória, a nossa subjetividade, vai nutrindo a nossa alma, né? O desejo, que é essa palavra, vem da psicanálise, porque a psicopedagogia, como eu contei para vocês, ela bebe nessa fonte, por ser uma área interdisciplinar, ela bebe na psiquiatria, na psicologia, na própria pedagogia, né? E é algo que é singular. Aqui é aquela história que eu contei da caneta que ganhou da avó da madrinha. Caneta, ok, mas caneta é aqui, ó. Aquela que ninguém pode mexer, porque é uma memória, uma lembrança lá da sua madrinha, tá aqui, ó, aquilo que é singular. É aquilo que faz a sua caneta, o seu lápis guardado ser diferente, porque ele tem um eixo de sentido. Que pode ser bom, lembra do vínculo? Pode ser uma delícia de quando você ia para casa dela, passava férias, e às vezes pode ser ruim, porque às vezes você guarda esse objeto, mas a experiência não era boa, ou a experiência era ótima, mas você já perdeu essa pessoa que você gosta, percebe? Então a coisa não é tão assim fácil no sentido humano, né? Não é assim, pau é pau, pedra é pedra, né? Se fosse assim, nós não teríamos tantas questões na nossa psique, nas nossas emoções. Bom, e a objetividade? É aquele pêndulo lá, né? Que a neurociência agora está até mostrando com a neuroimagem, da cognição, que nós acabamos resumindo como habilidades cognitivas. Lembra a linguagem, praxias? As praxias envolvem coordenação motora ampla, que é a praxia global, e a praxia fina, né? Que é a manual, por exemplo. Então, nós temos as praxias, linguagem, memória, atenção, e o guarda-chuva menorzinho, mas não menos importante, é porque eu tenho primeiro essa amplitude de habilidades cognitivas e depois funções executivas, que é aquele triozinho que a gente não pode esquecer. Controle inibitório, não posso tudo, né? Controle inibitório, função social, né? Sabe aquela coisa que mãe ensinava a gente? Hoje em dia eu não sei como tá, mas que mãe falava assim, você vai na casa do amiguinho, não fica abrindo porta, geladeira da visita, sabe assim? Controle inibitório, vai ensinando a gente a ser sujeito. A gente pode sair pela rua tirando a roupa, percebe? Então, você tem uma coisa enorme, nossa, Lili, ninguém tira a roupa, tá bom, mas também abrir a geladeira da visita não é tão legal,
né? Então, são controles. O próprio, olha, agora a gente já brincou, agora é hora de sentar para anotar, abrir a apostila, página 12, controle inibitório, né? Eu não posso tudo, que é um conceito da neurociência, mas se a gente pensar de psicanálise, é o nosso superego, é aquela instância que fala, peraí, menos, né? Bom, então, além da flexibilidade, né, dentro das funções executivas, controle inibitório, flexibilidade, esse pensamento que vai e vem, constrói inferências, lembra uma coisa, conecta com a outra, e memória de trabalho. Eu tenho a minha memória de curto prazo, se ela é revisitada, ela vira aquele tronco mais forte que é de trabalho. Eu vou acionando toda hora. E quanto mais uso, ela vai para a memória de longo prazo. Tá? Na escola, a memória de trabalho é importantíssima. Senão, todo dia a gente tem que inventar a roda, né? Como é que a gente ensina para as crianças, por exemplo, adição com recurso, né? Uma subtração, aliás, né? Com reserva. O menorzinho em cima. 5 não tira 8, tá? Pensou se você o resto da vida tivesse que contar para a criança que o 5 ele é menor que o 8 e, portanto, ele tem que pegar emprestado do vizinho, e quando ele pega emprestado, a gente erra de dizer 1, mas ele não pega 1. Se eu estou tratando de dezena, ele traz 10, não é? Porque aquele 5 sozinho é 5, mas o 15, quem é o 15? É 10 mais 5. Você fala, Aline do céu, a gente fala isso para sempre? Não. Você constrói no final do infantil, no primeiro e segundo ano, até que isso vire memória de trabalho, e lá pelo terceiro ele vai embora. E você entra até na multiplicação, né? Então, memória de trabalho é isso. Como é que eu vou acionando um conhecimento que eu posso recorrer sem ter que, ai meu Deus, deixa eu pegar a apostila e lembrar aqui o que eu faço quando o número menor está em cima. Enquanto eu tiver que correr para a apostila, eu não construo memória de trabalho. A hora que eu automatizo aquela experiência, daí eu tenho uma memória de trabalho, tá? Toda essa conversa está aqui, ó, cognição, estrutura lógica, Piaget nomeou por inteligência, e tem a nossa herança genética, por isso que a neurociência vai estudar fundamentos biológicos do aprender, certo? E, para terminar e fechar, agora esse é o último de verdade. Daí nós temos os 4 níveis que eu fui explicando aos pouquinhos, indo e voltando, mas aqui a gente fecha, né, para poder conceituar. Então, que 4 níveis é esse que professor, terapeuta, né? Se possível, até a família teria que lembrar quando a gente está tratando de uma aprendizagem. Tem aprendizagens que o corpo está mais forte, outras é o desejo, sim, não é tudo igual, mas eu preciso considerar. E o terapeuta da aprendizagem é uma regra, porque é assim que ele fecha uma avaliação psicopedagógica. Qual desses itens aqui está pesando mais ou pesando menos naquela queixa que a família ou a escola te levou? Então, o nível do organismo, nossa herança biológica, nossa estrutura, né? Nosso corpo, que lembra lá do olhar do outro. Não é só porque corpo de braço e perna, não. Eu me tornei corpo porque alguém cuidou de mim. Não importa se é uma relação, né? Um laço biológico ou um laço afetivo. Alguém cuidou da gente. Então, é assim que nós nos tornamos corpo. Inteligência, já contei habilidades cognitivas e funções executivas, e o desejo, que é a nossa psique, a nossa estrutura simbólica, os nossos sentidos. Lembra lá da história do lápis da madrinha ou da avó, né? Aquele sentido que a experiência traz para nós, certo? Bom, e fechando aí, pensar a capacidade humana. Até aí, ninguém discute. Agora, podemos intervir para pensar melhor, né? Um bom professor que tem essa ferramenta do conhecimento, ou um terapeuta da aprendizagem, que é um psicopedagogo, pode ajudar o sujeito a pensar melhor, a ter mais recursos e mais habilidades. Certo? Deixando aqui 2 leituras para quem quiser aprofundar. Professora Nádia Bossa, Psicopedagogia no Brasil, traz toda a história que eu contei para vocês rapidinho, que ela é muito mais profunda. E Alicia Fernandes, que é uma autora, assim, mãe da psicopedagogia, com o livro Inteligência Aprisionada. O nome já é apaixonante, né? O que será que pode aprisionar a inteligência? Qual daqueles 4 níveis pode ter, né, um impacto na nossa aprendizagem e fazê-la aprisionar? E daí vem, né, o terapeuta da aprendizagem para cuidar disso e fazer essa aprendizagem fluir de novo. Gente, eu vou fechar aqui a apresentação para voltar. Pronto.
Voltei aqui com vocês. Enfim, agora que a gente tem aí 10 minutinhos, desculpem que eu passei um pouquinho, mas eu queria finalizar a conversa. Eu vou dar uma olhadinha aqui o que a gente tem de perguntas ou de considerações. Às vezes eu abaixo os olhos aqui para dar uma olhadinha em mensagens, que agora a nossa vida está assim, né? Nós temos aqui a Raquel que está nos apoiando, então eu fico de olho para ver se chega recadinho. Bem, vou voltar aqui. Bom, deixa eu achar aqui. Bom, encontrei aqui até uma querida que é a Rosana, já foi aluna nossa, hoje é uma psicopedagoga formada, está aqui conosco. Tem uma consideração aqui da Ana Lu, que ela está dizendo que está na psicopedagogia, ela vem do magistério, super bacana, né? Quem está na psicopedagogia mais novinho não conhece o magistério, mas magistério era muito bacana, era o ensino técnico, né? Formando aí as professoras quando a pedagogia às vezes não era uma exigência, mas também às vezes formava só a gestão escolar, né? Ai, que legal, a Raquel abriu aqui para ficar maiorzinho o texto. Eu fiz magistério também, então é uma coisa bacana, né? Depois a pedagogia acabou que tirou, hoje a gente tem a pedagogia, mas é isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Que legal, ela traz da clínica, muito bacana, na Lu. Isso, na Lu, eu tratei mais da clínica, né? Fui falando geral, mas eu trouxe forte aqui a clínica, que é o que tem, funciona mais dentro da estrutura que a gente tem no Brasil. Se a gente pensasse, por exemplo, Espanha, Portugal, Argentina, a psicoclínica, ela é bem interessante, porque ela tem uma relação com a escola mais proximal. Aqui a gente ainda não conquistou todo esse caminho, então a psicopedagogia clínica ela é mais conhecida. E a neurociência também é super bom, né? Não importa muito por onde você vai começar depois da sua graduação, se você quer aprofundar na psicopedagogia ou na neuroaprendizagem, são áreas que vão conversar, né? Sempre você vai estar num caminho bacana. Vamos caminhando mais um pouquinho. Aqui o pessoal falou do neurônio. Gente, neurônio é uma imagem que a gente tem que ver, né? Tem que ver, porque a hora que tem, parece assim um relevo, um grãozinho, você fala assim, o que é isso? É um engrama, né? Dentro de uma conversa mais perto da pedagogia, é quando a gente consegue ancorar um conhecimento no outro. Então, aquela axiônio, que é a perninha do neurônio, ela vai aumentando, ela vai construindo redes, porque ela está partindo de uma conexão já antiga, que é a nossa memória de longo prazo, né? Então, é super bacana. Aqui tem uma questão das inteligências múltiplas e aprendizagem e desempenho escolar. A psicopedagogia trata muito disso. Ela, às vezes, não vai usar diretamente o conceito de inteligências múltiplas do Gardner, mas a pedagogia usa bastante o Gardner, e vai trazer, sim, que experiências o sujeito tem, de repente, de maior habilidade sinestésica, né? Que é essa das praxias, a da linguagem, né? Ou uma habilidade dentro das exatas. Então, esse conceito é muito interessante. A única questão é que a psicopedagogia ela vai querer enxergar isso com uma lente mais profunda. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para não, né? Para ficar claro o que eu estou falando. Matemática, né? Tem um mito da matemática. Então, a gente pensa assim, será que esse sujeito, de fato, tem uma experiência com a matemática super bacana, porque está ancorado nessa estrutura de inteligência múltipla? É um jeito de olhar. A psicopedagogia vai querer perguntar, é isso mesmo ou será que é porque a família tem engenheiros, ou tem um pai mecânico que gosta de cálculo, um tio, um avô, percebe? Porque, gente, quando as coisas caminham, é uma delícia, né? Daí serve inteligência múltipla, serve pedagogia, serve tudo. Porque o sujeito está indo embora para frente na escola. Quando tem a queixa, começa a ficar de recuperação, reprovar de ano, daí vem a questão.
Porque numa situação, por exemplo, ao contrário do que eu acabei de dizer, que o sujeito tem uma queixa na matemática, eu posso ir por esse caminho e falar, bom, pode ser que ele seja ótimo em linguagem, não goste muito de número. Perfeito, é um jeito de compreender. Mas a psicopedagogia vai ser obrigada a olhar o pêndulo, lembra o pêndulo? E daí nesse pêndulo pode ser exatamente o que eu disse, dando vínculo ao contrário, um vínculo patológico. Nossa, meu pai é um engenheiro tão bom, mecânico tão bom, que eu nunca vou dar conta disso, então cria um estresse com a matemática. Ou, às vezes, o azar, eu brinco do azar do irmão prodígio. Gente, quem tem irmão prodígio, não importa se é mais velho ou mais novo. A gente brinca muito na psicopedagogia, né? Porque é o pêndulo da subjetividade. Então, você pode, sim, enxergar a inteligência múltipla, é um jeito bacana, mas você tem que limpar essa área. Se de fato é um sujeito super potente em linguagem e não liga muito para exatas, mas ele se vira, respira fundo e vai, perfeito. Sujeito é assim, ninguém sabe tudo, né? Supre e ama tudo. Mas será que essa matemática causa uma sudorese, um pânico? Daí a gente tem que enxergar que não é só porque ele é tão bom em linguagem. O que esses números representam? O que a dinâmica familiar disse da matemática? Às vezes é uma menina e só os primos, o tio, o avô sabe da matemática. E como ela conta para a família que ela ama números? Você fala, Aline, isso é uma bobeira. Não é bobeira. Por quê? Porque nós temos o pêndulo do desejo. Lembra como a psicopedagogia surge? Gente, quem estuda, passa de ano, fica de recuperação, segue o fluxo. A psicopedagogia quer saber aonde tem um nó, que a psicanálise vai chamar daquilo que causa uma falha, né? Aquilo que causa uma fratura. A fratura é um conceito de psicanálise. Onde tem uma fratura, né? A fratura não dá conta só, olha, senta aqui que a gente vai treinar a continha e vai resolver. Quando você está nesse lugar da inteligência múltipla, de um vínculo saudável, resolve. Agora, quando o pêndulo foi lá para a subjetividade, só sentar aqui, vamos treinar a continha, não resolve. Por quê? Porque aquela queixa pode estar ancorada numa relação psíquica. Ah, psíquica da loucura, não, das emoções. Igual você tem o lápis que você ama da avó e da madrinha, ele pode odiar, de repente, aquela experiência com o número, porque ele viveu algo lá atrás, ou porque ele tem uma família super potente na matemática, e ele percebeu que não gosta muito, tá? Então, é desse lugar que a psicopedagogia quer olhar o sujeito. Bem, vamos caminhar mais um pouquinho, ver se tem mais alguma coisa. Bem, acho que é isso que... Eu passei aqui muito rapidinho. Desempenho escolar, acho que a gente tratou. Ah, tá. Quando se percebe uma queixa, um problema de aprendizagem, como isso é trabalhado? Vou tentar falar bem rapidinho, tá? Porque é um pouquinho longo. Pensando no psicopedagogo. O processo de avaliação, porque a psicopedagogia trabalha em duas etapas. Um processo de avaliação, que você tem que entender que queixa é aquela, porque a família fala, a professora manda relatório, mas você tem que entender do que se trata. E daí você começa o seu protocolo, que a gente aprende lá em avaliação, protocolo. Esse protocolo tem atividades de eixo cognitivo, tem testes padronizados, tem jogo, mas também tem desenho, tem modelagem, porque a gente tem a lógica do pêndulo, não pode perder isso de vista. Então, sua avaliação tem um protocolo com todas essas questões. No final, você, e mais a anamnese com a família, que você vai colher essas informações dos vínculos primários. Bom, a partir disso, é uma coxa de retalhos, é um papel do detetive do bem, né? Investigar como é que você pega essas facetas para compreender o seu sujeito e, portanto, a queixa. Daí, sim, você vem aqui nessa perguntinha como trabalhar. Você pode observar, por exemplo, que, de fato, aquele sujeito tem uma queixa em multiplicação. Por quê? Porque a cognição está indo bem, você deu jogo de regras, ele tem um bom conceito, que a gente vai chamar de campo aditivo, que é subtração, adição, ou seja, você fala, meu Deus, essa criança está maravilhosa, o problema dela é a continha da multiplicação. Resolvido, porque você vai montar um protocolo de intervenção com esse foco, com jogos, retomando o conteúdo. Eu estou dando exemplo de multiplicação, isso poderia ser qualquer outro conteúdo. Tá? Então, você vai fazer, embora psicopedagogo, você vai fazer muito mais uma tutoria pedagógica. Por quê? Porque ele tem uma estrutura socioafetiva de relação com aquele conhecimento familiar e escolar que está típica, está organizada. Então, de fato, você pode se dar o luxo de tratar da multiplicação,
Mas, em tese, isso não é o que acontece. Porque a hora que você começa a aplicar seu protocolo avaliativo, você vê que pode ter um mito familiar. Que mito familiar é esse? Aquela história que eu brinco do irmão prodígio, das mulheres poderosas da família, ou do pai mecânico que entende todos os números. Ou seja, o que a gente carrega na nossa psique. Às vezes tem uma apostila que é só por Jesus na escola, que a coitada da professora não pode ir nem no parque, porque ela tem que dar conta das 1000 apostilas. Percebe? Olha que você vai fechando esse caso, você vê que o coitadinho não adianta sentar do seu lado para treinar só a multiplicação, porque a queixa dele é maior. Às vezes ele nem tem o conceito de número, né? De base 10, que a matemática, pelo menos, né? A nossa vai se organizar de 10 em 10, porque se fosse a mexicana era de 20 em 20, eles contam com os dedos dos pés também. Mas, né? Percebe? A hora que você vê esse ângulo todo, daí a sua intervenção muda, porque não adianta sentar para treinar a multiplicação, que é só a ponta do iceberg. Daí você tem que ter um trabalho socioafetivo, de jogo, de conteúdo também, mas daí a psicopedagogia usa recursos da arte-terapia, né? Daí você vai mesclando as suas sessões, porque não é só o mundo tá ok, senta aqui na continha de vezes da multiplicação, tá bom? Então, a sua avaliação vai dizer se você pode focar naquela queixa, porque o contorno todo dos 4 níveis de estruturação estão ok, ou se esses 4 níveis estão capengas, como diz a psicanálise, tem fraturas, e daí você cuida da fratura, senão não adianta ficar dando murro e ponta de faca, só tratar da queixa do conteúdo, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem esse outro. Diversificar é o mesmo que individualizar o ensino? Não, porque quando você está diversificando, todos são encontrados. E a gente também tem que acabar com o mito, que às vezes a pedagogia ainda carrega, né? Mas meus alunos da psicopedagogia, quando encontros da pedagogia, eu já falo, gente, professor é gente. Então, você acreditar que ele vai ter 30 alunos, isso se todo mundo tiver sentado feliz, tipo, quero fazer lição. Quem é professor e mãe e pai sabe que não é isso. Então, você tem 30 naquela festa toda para fazer lição, um que já está querendo falar francês, o outro está ali no ar, mais os especiais que um corre, outro quer fugir, o outro quer abrir a lancheira antes. Então, quando você faz atividade diversificada, o que é bacana? Às vezes, hoje, você encontrou aquele que gosta do debate. No outro dia que é para anotar, é aquele que gosta, né? Não gosta muito de fazer grupo, né? No outro dia que você leva uma atividade de filme, você encontra aquele que é mais visual. Então, nós vamos pensando, sim, dentro até da neurociência, os alunos mais auditivos, mais visuais, os mais sinestésicos. Então, você organiza o seu planejamento diversificando e hora você acolhe um, hora acolhe outro, porque é insano a gente achar que todo dia o professor vai ser maravilhoso, vai encontrar os 30, 100%. E mais os especiais que você está fazendo lá, as coisas adaptadas, percebe? Então, a hora que a gente se acalma e percebe, assim, que o importante é o olhar singular, igual eu brinco do jogo, né? Gente, jogo, eu brinco que o professor precisa de fé. Porque você está aqui com um grupinho ensinando a jogar, os outros estão jogando as pecinhas, né? Eu brinco que você não pode dar vareta na tua sala, com 30, nem se fosse com 10, porque você está aqui com a varetinha aqui, o que essa vareta está acontecendo ali, né? E daí a gente não pode se martirizar, porque, gente, dia de jogo é assim, numa sexta, você senta num grupo e faz mediação, porque o jogo só modifica a aprendizagem quando tem mediação. E quem cuida dos outros? Eu brinco que é o universo anjo da guarda, porque você é um. Na outra semana, você já sabe o grupo que você sentou. Daí eles vão tacar a pecinha. Ok, mas você senta em outro, né? Então, essa humanidade do sujeito que ensina, ela é importante. Porque a individualização é um processo muito clínico, né? A pedagogia tem disso, de individualizar. Você pode cuidar desse processo, mas a gente das 7 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, não consegue individualizar tudo todo dia, porque a gente não faz uma lição só. Então, diversificar é uma ótima palavra, é um bom conceito. Porque daí um dia, a cruzadinha tem um que não gosta, tem outro que está silabando, vai super bem. No outro, você faz uma lista, como o professor descreve, todos anotam. Ai, quem é espertinho só anotou, mas tem o que está boiando que vai ser beneficiado, né? Então, perfeito a ideia de diversificar, que é diferente de individualizar. Bom, acho que é isso, né? Acho que terminamos. Passamos 3 minutinhos, mas é assim. Eu sou apaixonada pela escola, então eu gosto de falar mais que o homem da cobra. Mas eu estou à disposição,
tá bom? Meu e-mail acho que ficou na abertura, né? Que é AP de Aline Percy, Eugênio, tudo junto. apeugênio@prof.unisa. E lá no Insta eu sou Aline Percy, enfim. E vai ser um prazer receber quem quiser conhecer o nosso curso, ou quem tiver perguntinhas, tá bom? Mais adiante pode mandar no e-mail, em outro lugar, e eu estou à disposição. Ai, que bom! Aqui apareceu, acho que a Raquel que pôs, né? Apareceu aí o e-mail. E é isso, gente. Então, para quem é professor, força, né? Agora tá a história do volta, não volta da vacina, mas essa é uma das facetas, né? É uma das facetas que nós vamos reinventar, sobreviver. É uma faceta, como diz a Terezinha Rios, a gente tem, enquanto professor, nossa faceta estética, ética, política e técnica. Então, nós temos uma faceta nesse retorno, mas que nós possamos ser generosos e saber um princípio para a gente finalizar e eu dar tchau, que é assim, que eu acho lindo, que eu adoro, que o que acontece? Só é capaz de ensinar quem ainda consegue aprender. Isso é um princípio da psicopedagogia, eu acho que serve para todo mundo, né? Então, o professor bonito que eu digo na nossa dimensão de vida, é aquele que gosta de aprender, né? Porque quando ele gosta de aprender, tem dia que a gente cansa, dá bronca, né? Que a sala de aula é um desafio. Mas quando a gente gosta de aprender, a psicopedagogia diz que o outro vê, né? E o bom professor não é só porque ele tem uma técnica maravilhosa, mas é porque ele acredita que todo mundo é capaz de aprender. E porque ele continua aprendendo, tá bom? Então, um beijo para vocês, obrigada pela atenção, que todo mundo ficou aqui 1 hora juntos, tá certo? Um forte abraço e a gente vai se encontrando aí, porque a educação é um caminho amplo, mas que a gente tem um grupo que sempre vai se encontrando. Até mais!